Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos no Evangelho de Mateus. E agora nós vamos entrar no capítulo de número 17, do versículo 14 em diante, que vai dizer assim: Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então veja, o texto ele vai falar a respeito de um menino endemoniado e de um pai desesperado. Queria que seu filho fosse liberto daquele espírito maligno, e quando ele chega até os discípulos, Jesus ele ainda está descendo do monte onde ocorreu a transfiguração. Jesus não estava presente, e ali então os discípulos tentam expulsar esse demônio. Os discípulos que estão ali, os 9, até porque Pedro, Tiago e João estão com Jesus. E eles não conseguem expulsar o demônio do menino. E aí Jesus chega Jesus com os outros 3 discípulos, e aí então o pai desesperado pede ajuda ao mestre. E aí Jesus ele vai responder, versículo 17. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Bom, essa censura não é para os discípulos, pelo fato deles não terem conseguido expelir aquele demônio. Essa censura é para o povo ao redor ali, para a multidão. E é importante a gente ter em mente que havia uma multidão ali presenciando aqueles fatos. Basta a gente voltar aqui no versículo 14 que a gente vê, quando chegaram onde estava a multidão. Então o menino estava ali no meio da multidão, um monte de gente ali, e ninguém era capaz de fazer nada por aquele menino. E para piorar mais ainda o problema, o evangelista Marcos ele vai dar um detalhe que Mateus não colocou no seu evangelho. Olha o que Marcos vai relatar no capítulo 9, no versículo de número 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Veja, Marcos ele vai relatar para a gente que no meio daquela multidão estavam os mestres da lei, os doutores da lei, aqueles que ensinavam a lei de Moisés nas sinagogas, os grandes conhecedores da época, eles estavam ali discutindo com os discípulos, muito provavelmente porque os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, e eles deviam, de certa forma, estarem ali criticando e confrontando aqueles discípulos, dizendo que eles estavam no erro, eles estavam fazendo alguma coisa de errado. E só que eles também não expulsaram o demônio do menino. Eles também não fizeram nada pelo menino. Então tinha ali uma multidão, tinha ali mestres da lei, e ninguém fez nada por aquele pai de família e por aquele menino que estava possesso de um espírito mau. E é por isso então que Jesus fala: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Ou seja, vocês estão numa incredulidade tão grande que a situação de vocês é essa. Pessoas endemoniadas, pessoas sem conhecimento, pessoas sofrendo. Por quê? Porque vocês não buscam o Senhor. Vocês não conhecem o Senhor. E vocês são perversos. Vocês não confiam em Deus. Até quando eu irei suportá-los? Até quando eu estarei aqui com vocês, fazendo esses milagres por vocês? Então, aqui, essa é uma censura dirigida
ao povo que estava ali ao redor, e não aos discípulos. Mas Jesus depois ele vai falar especificamente com os discípulos. Versículo 18. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Note que essa pergunta, ela é uma pergunta muito importante para mostrar que os discípulos, eles já realizavam essa atividade de expulsar demônio. Eles já expulsavam demônio das pessoas, e a gente pode ver isso voltando para o capítulo 10 de Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 1, vai dizer o seguinte: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então, Jesus já havia dado a eles o poder para realizar a expulsão de demônios, e não só isso, mas também outros milagres e curas. No Evangelho de Marcos, ele vai narrar para a gente que eles, de fato, saíram pelas regiões ali da Palestina e eles expulsaram demônios de algumas pessoas. Olha o que diz Marcos, capítulo 6, versículo 13. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curava. Então, veja, eles já faziam isso. E é por causa disso que eles perguntaram para o Senhor Jesus: por que não conseguimos expulsar o demônio dessa vez? O que aconteceu de errado? E aí, então, Jesus ele vai responder no versículo 20. Voltando agora para Mateus 17, versículo 20, Jesus vai responder: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Jesus aqui, ele está mostrando para os discípulos o motivo deles não terem conseguido expulsar aquele demônio. Não é porque eles eram incrédulos, igual os demais, que Jesus censurou no versículo de número 17. Não, eles não eram incrédulos, mas eles também tinham uma fé pequena. Eles precisavam que a fé deles aumentasse, eles precisavam crescer na fé. E é isso que Jesus está mostrando para eles, e foi isso que Jesus mostrou para Pedro também, quando Jesus está andando sobre as águas, e Pedro, então, ele dá os seus primeiros passos, ele tem fé para andar sobre as águas, mas a sua fé é pequena, de modo que, quando ele repara no vento, ele afunda, e aí ele precisa pedir socorro para o Senhor, e o Senhor o socorre. Aqui é a mesma coisa. Aqueles 9 apóstolos, eles não tinham uma fé suficiente para poder expulsar aquele demônio. E é por isso que eles precisaram de Jesus para resolver aquela situação. Imagina se Jesus tivesse ficado por mais algum tempo no Monte da Transfiguração. Imagina se Jesus tivesse ficado lá por mais um dia. A situação ia ficar terrível. Mas Jesus chegou na hora certa para ajudar. E é o nosso Senhor Jesus que nos ajuda também quando a nossa fé é fraca, quando a nossa fé é pequena e limitada. É Ele quem nos ajuda a crescer na fé, a ter uma fé mais fortalecida nele. Então, quando a sua fé falhar, quando a sua fé for fraca, você pode ainda assim, com a sua pequena fé, recorrer ao Senhor Jesus, que ele vai te socorrer. E, ao mesmo tempo, ele vai também te chamar a atenção e dizer: você precisa confiar mais, você precisa crescer na fé. Pois bem, olhando agora para o versículo 21, o texto vai dizer: mas essa espécie, ou em algumas traduções, essa casta
de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Muitos manuscritos antigos omitem o versículo 21. Alguns estudiosos acreditam que o versículo 21 é uma interpolação. O que é uma interpolação? É um acréscimo de algum copista. Alguém que estava reescrevendo esse texto adicionou essa informação, como se fosse um comentário de rodapé. Não é um acréscimo maldoso, não é um acréscimo na intenção de adicionar uma doutrina que não está escrito, não é isso, mas é um comentário dizendo, olha, para você crescer na fé, você precisa orar e jejuar. Então aquele demônio, ele só poderia ser expulso através da oração, porque é na oração que nós crescemos na fé. É através da oração que a nossa fé se fortalece. E junto com a oração acontece, em alguns casos, o jejum. O jejum é uma prática que é feita junto com a oração, onde a pessoa ela se abstém do alimento, ela deixa de comer para se dedicar a um tempo de oração. E a gente vê na Bíblia várias pessoas que jejuaram na intenção de orar. Daniel mesmo, ele jejua por 3 semanas, na intenção de buscar entendimento da parte de Deus, das visões que ele havia tido. Pois bem, continuando então no versículo 22, reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Mais uma vez, Jesus deixando claro que ele não é um Messias inventado pelos judeus da época. Os judeus da época achavam que o Messias ia vir, ia conquistar tudo, ia derrotar os inimigos, ia se tornar o rei de Jerusalém, ia ser um chefe militar muito poderoso, mas, na verdade, Jesus está tentando tirar isso da cabeça dos discípulos e dizer: eu não vim para isso, eu vim para morrer, eu vim para me sacrificar no lugar de vocês. De fato, o Messias ele vai vir para estabelecer o seu reino, derrotar os inimigos, mas não é agora. Agora, nesse momento, Jesus ele vem para ser o Messias sofredor, o Messias de Isaías 53, o Messias que dá a sua vida pelos seus discípulos, pelos seus amigos, pelas suas ovelhas. E é isso que Jesus está querendo botar na mente deles. Eles ficaram tristes, talvez porque eles se atentaram só para a informação de que Jesus seria entregue e morto. Mas, no mesmo versículo 23, é dito que Jesus vai ressuscitar. Eles não pegaram essa informação muito bem. Tanto é que quando Jesus morre na cruz, eles desanimam, eles ficam tristes e eles não acreditam na possibilidade ali da ressurreição. Eles perdem ali as expectativas que tinham. Mas quando Jesus volta e aparece para eles, aí então aquela esperança é renovada. Pois bem, no versículo 24, nós vemos um novo episódio, o episódio do imposto do templo. Veja o que acontece. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Esse imposto do templo ele é mencionado no livro de Êxodo, no capítulo de número 30, no versículo de número 13. Era um imposto que Moisés exigiu justamente na intenção de manter ali o tabernáculo, as despesas do tabernáculo, e era um imposto de propiciação, de resgate. A ideia de resgate é de redenção. Era um imposto onde as pessoas elas pagavam e aquele pagamento simbolizava o resgate delas, a redenção delas para o Senhor, para servir ao Senhor. Pois bem, voltando agora para o texto de Mateus,
capítulo de número 17, é feita uma pergunta para Pedro. O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Essa é uma pergunta provocativa. Ela tem uma intenção de acusar mesmo. Eles querem fazer de tudo para achar algum erro em Jesus, para poder, então, falar mal de Jesus. Só que Pedro ele responde com a consciência tranquila, com toda a naturalidade possível. Versículo 25. Sim, ele paga, respondeu ele. Pedro está tranquilo, pode fazer qualquer pergunta para ele, que ele responde sem dificuldade. Até porque o mestre, Jesus, ele era um homem que tinha compromisso com os seus deveres, com suas responsabilidades. E ele, como um judeu, acima dos 20 anos, ele tinha que pagar esse imposto. E ele pagava, de fato. Versículo de número 25 vai continuar. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ele é o Filho de Deus desde toda a eternidade. Como Filho de Deus, ele não precisava pagar esse imposto. Não precisava mesmo. Mas ele decidiu pagar. Para quê? Versículo 27. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Então, Jesus, para não escandalizar, ele decide pagar esse imposto. Ele não paga só o dele, ele paga o de Pedro também. O que significa escandalizar na Bíblia? Escandalizar é fazer alguém tropeçar. Se Jesus ele reivindicasse o seu direito de filho de Deus e dissesse: eu não vou pagar o imposto, eu sou filho do dono do templo, eu sou filho do Pai que é adorado no templo. Se Jesus tivesse feito isso, muitas pessoas, até os próprios discípulos, iriam sonegar o imposto. E aí Jesus iria fazer outras pessoas tropeçar. Então, para não fazer ninguém tropeçar, para não fazer ninguém cair em pecado, Jesus decidiu pagar o imposto. E ele vai falar para Pedro: tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, que é chamada de estáter. O estáter é uma moeda romana que corresponde aí ao valor de 4 dracmas. O imposto valia 2 dracmas, né? Então, o texto vai continuar dizendo: pague-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Bom, uma das perguntas que eu gosto de fazer diante desse texto é a seguinte: Pedro, ele tinha ou não tinha dinheiro para pagar esse imposto? Bom, irmãos, muita gente, quando analisa esse texto, vai dizer que Pedro estava duro, estava sem dinheiro nenhum e não sabia como pagar. E é por isso que Pedro entrou na casa. Mas, irmãos, se a gente analisar o ministério de Jesus, a gente vai perceber que Jesus ele andava com uma bolsa. E nessa bolsa tinha dinheiro para comprar comida. E Jesus ele recebia ajuda financeira de pessoas, até mesmo de mulheres. Haviam mulheres no ministério de Jesus que doavam ofertas para Jesus. Então Pedro ele tinha dinheiro para pagar o imposto. Jesus tinha dinheiro. Mas por que então Jesus manda Pedro pegar o peixe lá e tirar a moeda da boca do peixe? Porque Jesus aqui está querendo ensinar um princípio muito importante, o princípio da gentileza. Existe na Bíblia o princípio da caridade. A caridade é quando você dá algo para alguém que a pessoa está precisando. A pessoa ela está passando fome, ela está passando necessidade, precisa de roupa, de alimento. Você vai lá e dá uma cesta básica para a pessoa. Mas existe também na Bíblia o princípio da gentileza. É quando você senta numa mesa com um amigo e decide pagar o café dele. É quando você, com muita educação, decide dar o lugar do seu assento, às vezes num determinado lugar, para uma pessoa querida, e o lugar está cheio, a pessoa não tem onde sentar, e é uma pessoa que você gosta muito dela, é um amigo seu, você vai e fala: olha, não tem lugar nenhum para sentar, mas pode sentar no meu lugar. Isso é o princípio da gentileza.
Nem sempre as pessoas vão precisar de algo nosso, mas é sempre bom a gente ser gentil, é sempre bom a gente ser amigável com as pessoas. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi amigável e gentil com Pedro aqui. Ele falou para Pedro: Pedro, eu sei que você tem dinheiro, mas dessa vez eu pago para você. Esse princípio da gentileza deve existir no meio da igreja. E que nós venhamos seguir cada vez mais os passos desse Senhor perfeito, o Senhor Jesus, que nos ensina a amar os necessitados, mas também nos ensina a sermos gentis com todas as pessoas. Amém.